Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Corte de Chamas Prateadas, que é o livro 4 de Acotar, o livro da Nesta. E assim, a Fairy, ela se cansa do comportamento da Nesta e ela decide que ela vai ficar na Casa do Vento, ela vai treinar no acampamento iliriano com o Cassian de manhã e ela vai trabalhar na Biblioteca das Sacerdotisas à tarde. E ela só poderá sair da casa caso ela consiga enfrentar os 10.000 degraus de escadaria, né? Porque o único jeito de chegar na Casa do Vento é voando. Enquanto isso, o Cassian também vai servir meio que de cortesão, sabe? Para visitar a Vassa, o Júrian, encontrando o Eris e descobrindo que as rainhas humanas, elas estão querendo causar problemas, mais especificamente a Brialine, que é aquela rainha que entrou no caldeirão e se tornou uma idosa feérica. Que pode estar negociando com o Koschei, que é o feiticeiro que prende a Vassa, o irmão do entalhador de ossos, e o Eris também conta que o Beron, que é o grão-senhor da corte outonal e o pai dele, se aliou a Brialine. E a Nesta, ela repete várias vezes que ela não vai treinar naquela aldeia miserável. E o Cassian percebe que o problema talvez seja justamente a plateia, já que eles iam treinar todos os dias e ela simplesmente sentava numa pedra e não se mexia. Então ele sugere que eles façam o treinamento no ringue da Casa do Vento e ela finalmente começa a fazer alguma coisa. E a casa é encantada e ela parece que começa a cuidar da Nesta também. E além disso, ela faz amizade com uma sacerdotisa que é a Gwyn. E sugere pro Cassian que as que quiserem possam treinar com eles também. Claro que vocês se lembram que as sacerdotisas que vivem nessa biblioteca, elas vivem lá justamente porque elas foram resgatadas por causa de traumas muito específicos e geralmente elas não saem da biblioteca, né? Enfim, espionando a rainha, o Asriel descobre que a Brialine e o Koschei estão procurando os tesouros nefastos, que foram objetos criados pelo caldeirão e que foram perdidos há milhares de anos. No caso, uma máscara que traz os mortos de volta e controla eles, uma coroa que controla a mente e uma harpa, porque eles ainda não sabem exatamente o que faz. E a Helen quer buscar esses objetos, então a Nesta diz que não e quer que a Fairy faça isso, só que ela e o Rhys revelam que ela está grávida e por isso ela não pode se arriscar e nem usar a magia, já que eles não sabem como isso pode afetar o bebê. Então a Nesta vai ir atrás dos objetos, mesmo não querendo, mesmo ainda estando na sua parte revoltada, enfim, para que a Helen não faça isso, né? Uma sacerdotisa começa a treinar com a Nesta, que é a Gwyn, e a Illyriana, que teve as asas cortadas, que o Cassian conheceu no conto Corte de Gelo e Estrelas também, que é a Emery, e esse é o Rhysand, né, meu amor? Então, e elas começam a forjar uma amizade entre elas, sabe? E a Nesta tenta usar novamente a adivinhação, que nem ela usou para encontrar o caldeirão quando a Helen foi levada na guerra, mas para encontrar a máscara. Só que não funciona isso, inclusive deixa o poder dela completamente descontrolado e nem mesmo o Rhys consegue trazer ela de volta. E só funciona quando o Cassian fala com ela e ela parece que escuta e assim o Rhys consegue liberar ela do poder dela. Quando ela tenta novamente, né, encontrar a máscara, dessa vez com o grupo todo do círculo íntimo, ela consegue chegar a um lugar bem específico no meio, que é a floresta onde a Tecelã vivia, inclusive. Na verdade, eles vão para um pântano, chamado Pântano de Oride, e eles são atacados por guerreiros da corte outonal que parecem assim completamente fora de si, e o Cassian deixa a Nesta em cima de uma árvore. Só que ela fica preocupada e quando desce para ir procurar, ela acaba sendo levada para a água por um kelp. E quando tenta chamar o poder dela, ela acaba atraindo a máscara para ela mesma, né? Semelhante atrai semelhante. E ela usa a máscara. Não. Ela usa a máscara para controlar os mortos e para se salvar. Então eles pedem que o Elion, que é o grão-senhor, se não me engano, da Diurna, que foi? Eles pedem que o Elion dê uma olhada nos soldados e a Fairy e o Rhys acreditam que eles estão sendo controlados pela coroa, porque eles veem uma névoa mental, uma coisa que eles nunca viram antes, e que já deve estar em posse da Brialine, né, da rainha humana,
e que resta apenas a harpa para encontrar se eles estiverem certos e realmente estiver com ela. Nisso, o Cassian e a Nesta começam a transar e assim, desde já é muito clara a parceria, mesmo que, inclusive, que ele já sabe disso, mesmo que a Nesta não perceba. E a Gwen e a Emery começam a treinar e estudar guerreiras antigas, que eram as Valquírias, enquanto mais sacerdotisas vão se juntando aos treinos a cada dia. Temos outros problemas acontecendo, já que o bebê da Feyre do Rhys ele tem asas, e devido à anatomia dos ilirianos, geralmente mães féricas não sobrevivem ao parto, o que está deixando o Rhys completamente desesperado, apesar de ele ainda não ter contado para Feyre isso. O Cassian leva a Nesta para visitar um ferreiro e ver como as armas são forjadas, já que agora ela tá super, centrada no treinamento, né? E ela pede para martelar algumas armas, o que faz com que ela imbua o poder dela nessas 3 armas, mesmo sem querer, sendo que uma lâmina mágica não é vista, séculos. A última que foi usada foi Gwydion, que é usada por um grão-rei antes de a terra ser dividida em grão-senhores. E assim, para quem leu Crescent City, se não me engano, essa espada está lá, né? Gwydion. A Nesta consegue descer os 10.000 degraus da casa pela primeira vez quando ela descobre sobre as armas. E ela descobre que todo mundo votou para falar ou não, né? Para contar para ela que ela tinha esse poder, que ela fez isso com as armas ou não. E ela ficou muito puta porque a Anne votou que ela não podia saber esse poder. Então ela desce as escadas 10.000 degraus para dar um pau na Anne. E para tirar satisfação e tal, e essa briga acaba respingando até na Feyre, que quando ela vai apartar, a Nesta acaba soltando veneno, né, contando que o bebê vai matar ela no parto, que todo mundo sabia disso e que nenhum deles contou para ela. Só que o que ninguém do círculo íntimo sabe é daquele acordo que ela e o Rhys fizeram, né, em Corte de Gelo e Estrelas, de deixarem esse mundo juntos. Então, assim, se acontecer realmente, não vai ser só ela, entende? Que vai partir. Nisso, o Rhys fica muito bravo e pede pro Cassian tirar a Nesta da cidade. Ele leva ela para uma montanha, que as lendas dizem que possui um lago curativo. Eles fazem uma trilha até o lago em completo silêncio, e lá ele realmente percebe o quanto ela se acha indigna, como ela acredita que ela não merece nada de bom, que nenhuma felicidade, como ela se culpa por absolutamente tudo que aconteceu com a Elain, com a Feyre, com o pai delas. Ela nem mesmo consegue, suporta ficar na presença de fogueiras, porque a madeira rangendo lembra o momento em que o pai dela morreu. Então, ele faz ela perceber que ela pode melhorar, mas que ela precisa tentar, que ela precisa se perdoar, que ela precisa querer, que, essa melhora ela não vai acontecer instantaneamente. E isso faz com que meio que gire uma chave na cabeça dela, mesmo que ela já estivesse, né, treinando e tentando, faz com que ela realmente queira isso. E o treinamento com a Gwen, com a Emery, continua, assim como o sexo com o Cassian. E um dia que ela vai ouvir as músicas das sacerdotisas no culto, que a Gwen sempre chama ela, a Nesta acaba entrando meio que num transe, tendo uma visão de onde está a harpa, que é o outro tesouro, e ela está embaixo da prisão, em uma sala escondida. Então ela e o Cassian vão até lá para pegar, o que causa uma visão da Brialine, da rainha humana, que realmente está com a coroa, e manda os soldados do Eris para buscar a harpa, para invadir a prisão. Porém, quando ela se solta, ela acaba soltando um dos piores presos dali, que é um antigo deus da morte. E mesmo ele sendo imortal, ele é destruído pela espada que a Nesta forjou, porque eles já aproveitaram essa invasão à prisão para, ver se funcionava, ver o poder da espada, que inclusive ela chamou de ataraxia, que no idioma antigo significa paz interior. E o Cassian foi ferido, então os soldados da rainha estão na prisão e a Nesta usa a harpa para transportar eles para fora dali, já que é possível viajar usando o artefato de acordo com o número de cordas tocado. E depois disso o treinamento continua e eles percebem que o verdadeiro poder existente
nas armas que a Nesta forjou, eles inclusive entregam uma delas para o Aerys, mesmo sem dizer quem fez, no caso, né? Só que é um objeto feito. Mas ele ficou tão encantado com a Nesta que ele pede a mão dela em casamento e ele oferece qualquer coisa em troca, o que deixa o coitado do Cassian, assim, doidinho. Mas mais um solstício chega, né? Já que o último tinha sido o do conto, né? Corte de Gelo e Estrelas. E a Nesta finalmente admite para ele a real importância que ele tem para ela e que manter o Cassian longe era uma punição. Porque ele é bom, ele é corajoso e ela se considera tipo o pior tipo de pessoa, que ela não merece nada de bom, muito menos um parceiro como ele. E ela não usa essa palavra, mas enfim, eles decidem que vão ficar juntos, sem mais ninguém, e quando eles fazem amor, o laço de parceria se encaixa, apesar de ela ainda não usar essa palavra, ela ainda se recusar a abrir mão desse último pedaço de humanidade, né? Ela não entende exatamente o que é a parceria ainda. Então ela, a Gwen e a Emery estão cada vez mais próximas e elas fazem pulseiras juntas com pedidos pendurados no pingente, que a Nesta acaba imbuindo com o poder dela também sem saber, e elas cortam a fita das Valquírias, que era o objetivo máximo do treinamento. O Cassian e o Azriel começam a fazer percursos diferentes, onde elas precisam treinar como uma unidade, que elas levam tipo meses para conseguir completar, mas que quando elas conseguem, elas veem machos ilirianos observando. E os dois dizem que queriam justamente mostrar que elas têm capacidade de lutar tão bem quanto qualquer guerreiro, mesmo e que elas não precisam da aprovação de ninguém, mas que esses circuitos são tipo preparatórios para o rito de sangue, que elas não vão participar, mas que os outros viram que elas têm capacidade, já que eles vivem afirmando que mulheres não podem treinar, que elas não têm capacidade, que elas não conseguem, né? E as coisas seguem calmas, só que a Nesta surta com o Cassian quando ele fala do laço de parceria, fugindo para casa da Emily no acampamento iliriano, e a Mora acaba levando a Gwen para lá também. Só que o rito de sangue começa à meia-noite e elas são levadas para participar à força. Enquanto isso, o Aerys foi levado pela Briallyn, e como eles não podem invadir o rito de sangue para salvar as garotas, o Cassian e o Azriel partem para tentar resgatar o Aerys, né, o herdeiro da Autonal. Enquanto a Nesta acorda, ela encontra as amigas, né, a Gwen e a Emery, usando as pulseiras delas, porque a Nesta desejou que elas pudessem se encontrar e se proteger em qualquer lugar. Então, os pingentes meio que apontam a direção das meninas, né? E elas descobrem que o rito foi manipulado, que a rainha, a Briallyn, fez com que fossem colocadas armas, além de estar controlando os machos ilirianos também. Então elas quase morrem no caminho, mas elas chegam até Ramiel, que é a montanha sagrada, começam a escalar, só que o Cassian foi capturado e a Briallyn vai usar ele para chegar até a Nesta, que já tá tipo completamente exaurida, está sem poder por causa da magia do rito. E ela ficou ainda mais pior, né, mais cansada, porque ela ficou para trás para defender a Gwen e a Emery dos ilirianos que a rainha estava comandando e que estava atrás delas. Então a Briallyn aparece controlando o Cassian, tentando fazer com que ele mate a Nesta para ela chamar os outros tesouros. Só que ele está lutando com todas as forças contra isso e quase enfia a adaga nele mesmo. Só que o rito estava quase acabando e a supressão da magia acaba quando o sol nasce, o que encerra o rito e libera a magia da Nesta, que usa essa magia para literalmente desfazer a Briallyn, pegar a coroa. Só que logo em seguida o Azriel e a Mora aparecem e a Feyre tem algo de errado, apesar de não ser hora ainda, ela já está dando à luz. E tudo dá muito errado, ainda não era a hora, o bebê é muito pequeno, todos eles vão partir juntos. E a Nesta meio que surta, atrai os 3 tesouros para ela e faz uma barganha com o Caldeirão para salvar a vida deles, devolvendo o poder que ela roubou. E o livro acaba com os 3 salvos, né? A Nesta salvou o bebê, salvou a Feyre, consequentemente salvou o Rhys, que iria junto com eles, e também alterou a anatomia das 3 irmãs, né? Para caso um dia elas precisem, elas não precisem passar por isso de novo, né? Já que ela também
tem um parceiro iliriano e ela também não é iliriana. Mas enfim, o livro acaba com ela indo visitar o túmulo do pai dela, coisa que ela não tinha feito ainda, planejando uma grande festa de parceria com o Cassian, reconstruindo todo o relacionamento que ela perdeu com as pessoas do círculo íntimo durante esse período que ela teve fora de controle. E assim, tipo, literalmente aceitando a felicidade que ela tem na vida, além de nós termos 2 capítulos extras no final. Um do Rhys e da Faye escolhendo o nome do bebê, né, quando ela estava no comecinho da gravidez, que é Nyx, e outro do Asriel sendo mandado ficar longe da Elaine e tendo uma curta interação para Gwen, que para mim será a pessoa com quem ele vai ficar de verdade. Porque todo mundo fala, mas a Elaine gosta do Asriel, mas ela não gosta do Lucien. Gente, a Feyre gostava do Tamlin. A Elin gostava do Shaol. A gente tem que entender que a Sarah J. Maas nunca coloca as pessoas com quem elas realmente querem. A Elin e o Rowan quase se mataram. A Feyre e o Rhys também. Então, assim, não dá pra... porque ela não gosta do Lucien. Não dá pra levar isso como padrão, que ela não vai ficar com ele. E, sinceramente, pra mim, a Gwen vai ficar com a Asriel, a Emily vai ficar com a Mor e eles vão ser felizes pra sempre. E é isso. Espero que vocês gostem. Agora eu vou começar a releitura de Crescent City, que era o objetivo para que eu possa ler o terceiro livro e estar pronta quando o lançamento vier em outubro. Até mais, gente!